Olá, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto desta semana. A gente recebe aqui nos estúdios da Rede Litoral de Comunicação o biomédico Sidney Jensen Felicidade, biomédico esteta, enfermeiro esteta, mestre em patologia e doutor em medicina regenerativa, estética e anti-aging. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Tudo tranquilo, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E a gente começa perguntando, o que é o procedimento com fios de sustentação? Então, pessoal, o procedimento com fios de sustentação atualmente no mercado vem evoluindo com os anos. A gente pode entender que existem os fios de sustentação e os fios de lifting ou de tração no mercado. Então, existe uma mudança muito interessante nos últimos anos, que vendem o fio de tração sendo um fio absorvível para estímulo de colágeno, que pode se exteriorizar na mídia hoje em dia, né, que as pessoas procuram muito. Que já está o mercado todo bem inserido esse procedimento. Mas, na verdade, existem os fios de sustentação, que são esses fios que tem para a produção de colágeno. Ou seja, o fio de sustentação ele vai dar estrutura para o teu tecido. Ele é formado por colágeno, gordura, colágeno, elastina. E essa estrutura junto, ele forma uma aderência na sua pele que melhora a flacidez. E também, neste caso, é associado bioestimuladores. Então, os fios de sustentação são, na verdade, bioestimuladores para formar linhas de colágeno interno, e estimulando o seu tecido ali no subcutâneo, formar esse novo colágeno e estruturar a pele para que melhore a aderência da pele, que faça o pensamento do teu tecido e faça assim, fique mais firme, digamos assim, de modo coloquial. E existem também os fios de tração. Os fios de tração verdadeiros, que não é o fio de tração absorvível de polidioxanona, por exemplo, que é o mais conhecido material, são os fios inabsorvíveis. Então, existe um mundo paralelo que ainda é pouco divulgado nas mídias, mas que está vindo agora a nova tendência 2026 para frente, que vai ser a procura por procedimentos mais duradouros de fios de sustentação para diminuir a grande quantidade de cirurgia no Brasil e no exterior, que são os fios permanentes. Então, eles são substituto do mini lifting cirúrgico, formando uma tração permanente de longa duração interna no tecido. Então, esses fios, eles não promovem uma sustentação, ou seja, uma estimulação de colágeno. Eles são somente para o fim de tração e de lifting. Eles agem como na pele, objetivamente? Como é que eles trabalham na hora de colocar, fazer a sustentação? Como é que eles agem na pele? Exatamente. Então, os fios de sustentação, que são para estímulo de colágeno, os fios de polidioxanona, nós fazemos uma incisão no tecido do paciente e implantamos. Então, é um implante subcutâneo no paciente, um implante com fio extremamente grosso, que é o mais potente para estímulo de colágeno, porque se você fizer com uma linha mais fina, o estímulo é menor. Então, a gente sempre gosta de explicar para o paciente que ainda existe um equívoco, né? O estímulo de colágeno, a sustentação, ela é diretamente proporcional ao tamanho e à quantidade da molécula que você colocar, o implante, quantidade de implantes que você colocar no seu rosto. Então, quando você insere no subcutâneo do teu tecido, o teu organismo vai fazer uma reação inflamatória de corpo estranho, ou seja, o teu próprio organismo vai tentar engolir, né, fagocitar aquele tecido, aquele implante, só que ele é um implante sólido e grosso, ele não consegue, então ele promove uma reação inflamatória que vai produzindo colágeno em volta desse fio. Então, estudos mostram, bem estabelecido, que a cada 1 centímetro deve ser implantado um fio grosso de polidioxanona para ter um resultado efetivo. Neste caso, porque o fio ele tem uma espessura, né? Então, por ele ser o mais grosso do mercado, que é um bem visível, que você consegue olhar assim, que é a espessura 1 USP, ele consegue estimular colágeno 1 centímetro em volta daquele fio, ao longo do fio. Então, se você coloca um fio nesse trajeto, então 1 centímetro em volta daquele fio vai ter uma estimulação bem acentuada de colágeno ao longo de 1 a 2 anos. O tempo que a pessoa faz e vê o resultado
Qual é esse tempo? É rápido? É um pouco demorado? É diferente, por exemplo, dos tradicionais? Como é que funciona? Exatamente. Então, os fios, ele tem um tempo para ação no organismo. Tem o momento do implante, que é o pré-operatório, o pós-operatório imediato, que ele vai de 1 a 30 dias. Tá. Aí tem o transitório, que é de 15 a 45 dias. E depois tem o tardio. O tardio, geralmente, ele inicia ali em torno de 40 dias, 30 dias, dependendo de cada paciente. Na verdade, dependendo da imunologia de cada paciente. Porque a gente trabalha com mexe com a parte imunológica do paciente. Quando você faz um implante de um corpo estranho dentro do teu tecido, é um corpo estranho. Então, tu vai ativar teu sistema imunológico em resposta àquilo ali. Então, ele fica uma inflamação subcrônica. Então, ele baixa o índice inflamatório e fica uma inflamação subcrônica dentro do tecido, prolongando ao longo de 2 anos. Então, você vai conseguir começar a perceber uma mudança na sua pele, como do tônus da pele. A pele fica, por exemplo, uma pele que está mais atrófica, está mais fosca, ela vai ficar mais rosada, mais viçosa. Você vai começar a perceber, ao sorrir, as depressões que fazia, diminuir aquelas depressões, porque o colágeno vai começar a ser produzido, geralmente ao longo de 3 meses. Sendo bem sincero, 6 meses que você consegue já ver um resultado muito bem satisfatório e 1 ano você consegue ver uma transformação maior com esse procedimento. Ele tem que ser necessário quantas aplicações necessárias? Depende de cada paciente, depende de o que o paciente tá procurando, como é que funciona? Exato. Então, existem tipos de fio de sustentação no mercado. Existem os fios para fins estéticos, que são os fios de garra, de polidioxianona, de PDO. O fio PDO, existem os fios PDOs. Existem os fios PDOs de garra, PDO é a composição, polidioxianona. Existe a composição de fios de garra, que é o formato dele com umas garrinhas. Então, existem os fiozinhos fininhos, que são bem fininhos. Eu estou comparando os fios grossos de garra, que esse vai dar mais estímulo para o paciente. Eu não recomendo o uso do fio fino, sempre o fio grosso que vai ser o que vai atender mais resultado para o paciente. Só que comparando com o fio que eu uso atualmente, que eu venho trazendo com modernidade, que vem introduzindo no mercado, são os fios realmente os fios cirúrgicos de sutura. Ou seja, aqueles fios longos, cirúrgicos, com agulha circular, que se faz sutura intestino, cardíaco, eles são de polidioxianona. São material absorvível e o mesmo estimulante de colágeno. Ou seja, os fios que são preparados para estética, eles pegam esse fio cirúrgico e fazem umas garrinhas neles. Então, ele absorve mais rápido, porque o fio já foi feito umas garrinhas, então já foi quase que quebrado o fio. Então, ele vai ter uma oxidação, uma degradação mais rápida do organismo do que o fio de sutura que ele vem revestido. Ele vem revestido e compacto. Então, esse fio no organismo, ele demora mais para ser absorvido, ou seja, ele produz mais colágeno ao longo do tempo. Os cuidados, doutor, antes e depois de fazer esses procedimentos. Esse procedimento, somente de fio de polidioxianona, os cuidados são mínimos, porque é um procedimento extremamente seguro, reversível, não tem intercorrências de rejeições muito acentuadas. Então, o que a gente pode entender? Que os cuidados pré-procedimento é realmente estar em condição boa de saúde e passar para avaliação, né, para ver se você não tem alguma restrição total, como, por exemplo, diabetes alterado demais, né? Não é interessante colocar porque demora muito a cicatrização no paciente. Claro, tem que passar por consulta para a gente poder entender melhor, mas não tem grandes restrições não para esse tipo de procedimento porque é um estimulador de colágeno. Existem restrições parciais e restrições totais. Por exemplo, paciente gestante, não se faz por questão de ter ser gestante, né? Ter um feto, então não se faz porque vai mexer no sistema imunológico da gestante, né? Então é melhor não fazer para não interferir nesse processo. Mas não existe assim grandes contraindicações, tá? É um procedimento extremamente seguro, praticamente como um preenchimento, similar ao preenchimento. E no pós-procedimento, os cuidados são mínimos, como fazer a higiene das incisõezinhas, são pequenas incisões com agulha no tecido, então não fica a cicatriz aparente. O que tem que esperar mesmo é o processo de estabilização dos fios, que é de 15 a 30 dias, e chegando a 3 meses, que aí sim o fio já vai estar mais estabelecido, inclusive até o resultado do paciente já vai começar a ficar mais evidente, que é 30 dias mais que começa a ficar evidente. Mulheres
são o índice, quase a maioria. Mas o segmento masculino. Tempos atrás não se ouvia tanto, se falar tanto de homens procurando esses procedimentos. 2025, 2026, a procura tende a ser maior também pelo sexo masculino? Exatamente. 2025, 26 foi marcado com uma grande procura de pacientes com sexo masculino. Eu pude venho observando essa tendência do homem estar procurando mais se cuidar, ter autoestima, de não querer ter aquele envelhecimento acentuado, né? Querer manter um envelhecimento natural. Ou seja, esses procedimentos de fio de polidioxanona, eles não são um procedimento para te transformar. Ele é um procedimento preventivo do teu derretimento facial, da tua flacidez que forma esse derretimento facial, do aspecto de cansaço. Então, ele é um procedimento muito bem aceito pelo público homem atualmente. Eles estão procurando muito, principalmente, inclusive, até para a região de cicatriz de acne. A gente consegue observar, eu consigo observar resultados muito bons fazendo esses fios de polidioxanona. Numa época ali, 2020, 2021, pandemia. A gente estava conversando aqui antes de iniciar o ponto a ponto que as atualizações aconteceram numa velocidade maior do que era previsto, né? Porque tinha que seguir uma ideia e veio uma pandemia e eu tenho que me atualizar mais rápido porque as coisas vão acontecer de uma maneira daqui a pouco mais rápida. Conta um pouquinho mais para os nossos telespectadores essa questão aí de, nessa época, ter que estudar, ter que ir atrás de tecnologias ou procedimentos modernos para, no futuro, conseguir implementar, doutor. Exatamente. Então, o que eu posso observar de desmembramento desde o início que eu estou na estética, que é 2017 eu comecei. 2017 estava sendo introduzido o fio de garra no mercado, que era o fio de garra, o fio de tração, o fio de lifting de polidioxanona. Então, todos os profissionais começaram a fazer, os especialistas, né? Começaram a fazer os procedimentos odontólogo, começaram a se especializar na harmonização facial. A harmonização orofacial surgiu na odontologia, então começou a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, que eu sou membro e conselheiro científico, também começou nessa época, eu me filiei, e foi tudo começando a acontecer. Então, esses fios, eles começaram a ser introduzidos os de garras nesse período. Só que antes disso, lá na década do século XX, já são fios antigos, na verdade. Que é, por exemplo, os fios que chamam o fio de ouro, mas na verdade ele não é de ouro, é o fio russo. Ou seja, é um fio de polipropileno de garra, fio permanente. Ele faz uma tração irreversível e de longa duração, ou seja, substitui um mini lifting, sem precisar o paciente fazer a cirurgia. E os fios de sutura inabsorvíveis já foram estudados no passado, também nessa década, para poder implementar e adaptar os fios cirúrgicos para fins estéticos, para fazer suturas internas sem precisar abrir o paciente e reposicionar os ligamentos, os músculos, os compartimentos de gordura. Então, vendo esse desmembramento da estética e a explosão de franquias que entraram no mercado, que entrou inclusive franquias lançando o procedimento de fios de PDO nas franquias, né? Nós, os especialistas, nós nos reinventamos e buscamos criar novos métodos, buscar novos métodos no exterior, se especializar. Como eu fiz meu doutorado no exterior, então eu busquei me especializar e desenvolver um método. Então, busquei em 2022 um método no exterior, Dr. Carraro, ele que desenvolveu um método com fio elástico no exterior, nos Estados Unidos, que ele faz trações pontuais, mas é um fio que somente tem lá. Então, eu digo, não, eu vou ter que padronizar algo novo com fios de sutura, que inclusive é mais em conta para o povo brasileiro. É mais em conta, mais barato para o paciente do que o fio de garra, né? Que é o estabelecido aí, vendido para nós, que compramos os fios e para implantar os fios dos pacientes, né, os implantes. Então, eu busquei desenvolver uma nova metodologia que é com os fios de sutura. Então, além desse procedimento de estímulo de colágeno, que a gente utiliza os fios de sutura atualmente, que eu utilizo, né? Diferente dos métodos convencionais, que são os fios de garra e os fios lisos, estéticos, também se faz o lifting com fio permanente, com fios inabsorvíveis. Tá? São os fios que duram, que ficam implantados ali com suturas a longo prazo. Tá bem? Então, essa mudança. E a tendência é que agora a população está buscando, muitos pacientes já fizeram cirurgia,
já fizeram os fios PDO de garra, e eles vêm para o consultório buscando algo que não seja cirúrgico, porque a cirurgia não resolve tudo. Correto. O fio PDO de garra não resolve, só vai firmar a pele. Então ele quer algo para dar uma reposicionada nos ligamentos, melhorar o contorno e que não seja preenchedor com ácido hialurônico também, que foi uma tendência que explodiu lá em meados de 2016, 15, 16, que começou os preenchimentos. Então, futuramente, provavelmente, essa tendência vai ser se estabelecer esses procedimentos que são um pouco mais em conta e que realmente eles atendem a necessidade dos pacientes a longo prazo, com resultados na medicina regenerativa. Com a regeneração da pele, não aumentar o rosto, modificar tanto o rosto, mas sim tratar a raiz do problema, que é a flacidez. Então, muitos pacientes vêm no consultório e dizem, doutor, o excesso de pele. Só que, na verdade, não é o excesso de pele. É difícil internalizar isso no paciente, que tirando a pele não vai tratar aquela flacidez. Então, aquele excesso de pele, na verdade, são dobras que o tecido do paciente está fazendo, porque a pele ela envelheceu e perdeu o colágeno. Então, no momento que você firma aquela pele, não vai representar um excesso de pele. Correto. O procedimento, ele pode ser para qualquer tipo de paciente? Tem algum que não pode não pode fazer esse procedimento? Então, esses procedimentos, por exemplo, como o fio, existem os fios russos, por exemplo, eles são para pacientes pontuais. Paciente com rosto muito magro é contraindicado totalmente. Paciente com fio de sutura permanente em rosto magro também contraindicado total. Porque o rosto magro não tem como você fazer uma tração, um lifting com fio permanente. É mais indicado tirar o tecido e firmar a pele. Ou se o paciente não quer tirar o tecido, que no caso a gente pode trabalhar fazendo os fios de PDO de sutura e reestruturando a pele do paciente com alguns preenchimentos pontuais futuramente para restabelecer o contorno do paciente. Então, se o paciente quer cirurgia nesse ponto, com o rosto magro, ele pode ir para uma cirurgia para tirar um pouquinho o excesso de pele e a gente fazer a estruturação da pele. Então, nem tudo é cirurgia, nem tudo é fio, nem tudo é preenchimento. Isso que falta ainda nos profissionais especialistas, a gente poder direcionar quando é um caso cirúrgico, quando não é, e a integrar os procedimentos. E também tem os rostos maiores, que tem compartimentos de gordura maior. Esses compartimentos de gordura maior que são os indicados para tração com fio permanente. Eles têm camada e subcutâneo para suportar aqueles fios que são muito mais grossos. São fios que eles têm que estar bem profundos, são fios para sutura interna. Então, eles não podem estar em contato com a pele. Então, existe a integração entre esses procedimentos. Então, os pacientes, geralmente, existe um start de 40 a mais, os pacientes 40 a mais, todos eles vão precisar fazer, geralmente, a inserção de fio permanente para dar uma reposicionada, porque tem a longevidade acontecendo, que é as quedas bem estabelecidas conforme os estudos que mostram, né? Do derretimento facial, a formação da gordurinha aqui embaixo, do bigode chinês. E também tem a flacidez integrada. Então, atualmente, o meu protocolo de tratamento de pacientes, que é minimamente invasivo com fios, não adianta só eu tracionar, só botar os fios permanentes de tração. Eu também tenho que fazer os PDOs junto, porque a flacidez também está estabelecida. Eles trabalham juntos? Juntos, os dois tipos de fios. Um que é só para tracionar e o outro para estimular e sustentar. E pacientes menos de 40 anos, ali de 30 a 40, é importante fazer a prevenção com os fios de polidioxanona, que é a modernidade. Às vezes o bioestimulador somente, ele não dá conta para essa aderência da pele. Então, às vezes depende do paciente. Às vezes tem paciente que já vem para mim que falhou aquele procedimento e talvez possa até falhar um pouco o estímulo de colágeno com o fio PDO. Então, também é importante avaliar a condição hormonal do paciente, avaliar a condição de vitaminas, minerais, né? Fazer um mineralograma no paciente, que é o do teste do cabelo, fazer também a dosagem de todas as vitaminas para ver se não tem nenhuma alteração nesse quesito que está impedindo da produção de colágeno no paciente. Tem alguma uma associação, associar esse PDO, Botox? O Botox ficou alguma coisa ultrapassada? O PDO ele é mais atual? Como é que é esse procedimento? Tem essas dúvidas, os pacientes quando chegam lá, doutor, eu quero fazer o Botox, aí, não, mas o Botox já ficou para o passado. Como é que é essa dúvida aí? Exatamente. Então, hoje, né, a tendência
A tendência 2025 começou, agora 2026 para frente, eu acredito que é a medicina regenerativa, ou seja, é tratar o problema, a raiz da formação da ruga. O que é a formação da ruga? É perda de colágeno, é perda de estrutura ali embaixo. Então, por isso que eu digo, o Botox hoje está ficando como segunda opção. E o preenchimento também, ou seja, eles são um complemento que depois pode ser colocado no paciente. Mas o principal é investir na parte regenerativa, é você firmar a sua pele, tratar aquelas rugas que tem a possibilidade de tratar, que claro, que não vai ser somente o fio daí. Existem técnicas para trabalhar rugas quando está formada, né? Que ela funciona quase como uma cicatriz na pele. Então, ele tem que fazer uma subincisão, um descolamento da pele, e aí se faz o implante do fio. Não se usa mais o preenchimento quase. Eu vou ser sincero, o fluxo de pacientes que vem especificamente para preenchimento hoje é 10%. Isso, acima de 40% é 10%. É difícil aquele que quer preenchimento e botox que venha a ser a harmonização facial. A harmonização facial é botox preenchimento e a parte regenerativa, envelhecimento, rejuvenescimento do paciente é tratar a causa raiz, o envelhecimento. O que é o envelhecimento? É a desestrutura da pele, trabalhar o colágeno, né, fazer o bioestimulador, fazer os fios, que são importantes, né? Então, existe uma escala de estruturadores de pele, né? Existem os fios de PDO grosso, que está em primeiro lugar, ainda não existe outro implante que supere a produção de colágeno que esse, por ser grosso e ser espesso e ser um material bem reativo. Depois vem os bioestimuladores. E os bioestimuladores, eles ficam como segunda opção para o paciente quando é mais a nível de superfície de pele. Quando é nível de desestrutura profunda do rosto, que é o que causa o derretimento e a queda do rosto do paciente, ainda é os fios de polidioxanona. Preventivo e para tratamento. Mas essa dúvida comum. É comum? Comum. O que o paciente precisa avaliar antes de escolher um profissional? Então, é muito importante procurar o profissional, diretamente o profissional. Isso eu pude observar também na pandemia para cá, com uma abertura de muitas franquias, que os pacientes passaram a procurar o profissional, o especialista e não franquia. Então, é importante procurar o profissional especialista, que vê que ele trabalha há muitos anos naquela área, que realmente ele é especialista naquele procedimento. Por exemplo, o especialista em cirurgia, aí eu quero fazer uma cirurgia da face. Ele é cirurgião há quanto tempo? Ele exerce a profissão há quanto tempo? Investigar sobre os resultados, olhar o Instagram, as redes sociais do profissional, observar a trajetória dele, ver quantas especializações ele tem, se ele tem mestrado, se tem doutorado, se especializou naquela área ali ao longo do tempo, se desenvolve novos métodos, às vezes algum professor, isso é importante, né? Se o profissional é professor, quer dizer que ele tem já um conhecimento bem avançado e seguro para estar atuando nessa área, porque no mercado atualmente infelizmente está entrando muito profissional formado por graduações semipresenciais. Então isso fica um pouco, a formação fica um pouco mais deficiente. Então, para se especializar, esses profissionais eles fazem uma pós-graduação EAD, não há nada contra a especialização, mas eles têm pouca prática ainda, porque eles estão iniciando. Então, vê se o profissional não está iniciando, né? Se não é iniciante, se ele se especializou, se ele fez bastante cursos, né? Práticos, principalmente. Existe uma idade, claro que a gente está tratando dessa questão de 30 a mais, mas, por exemplo, uma pessoa de 20 e poucos anos que queira fazer, é recomendado? Qual é a idade recomendada para fazer esse procedimento? Exatamente. Isso eu vivo muito em consultório. Eu conto sempre assim que a semana mesmo eu estava de um paciente falando comigo. Por exemplo, paciente com 32 anos querendo fazer um lifting com fio permanente. Então, é uma coisa que, calma, a gente não pode querer atropelar as coisas. Porque eu pergunto, desculpa, doutor, eu pergunto porque tem muitas pessoas, até pelas redes sociais, e isso a gente escuta muito, eu queria ficar parecida com a pessoa X. A mulher mais bonita que tem, mulher quero ser igual a mulher tal, não sei o quê.
independente da idade. E aí procura o profissional para fazer uma coisa que não teria necessidade, mas é tipo um objetivo visualizando uma outra pessoa. Desculpa interromper, mas seria mais por causa dessa questão que era a minha dúvida. Exato, perfeita colocação. Já aconteceu isso também, do paciente, eu quero ver, aí eles veem um antes e depois na internet, que às vezes não tá tão natural aquele antes e depois. E aí eles, será que eu vou ficar assim? Eu quero ficar igual essa. Não, existe a tua anatomia. Então você tem que melhorar aquela tua anatomia, nunca vai conseguir ser igual a outra pessoa. Perfeito. Então o paciente às vezes ele pode ter essa distorção pela influência da internet. Tanto que hoje em dia a internet que influencia muitas pessoas em procedimentos estéticos, né? E isso está inserido diretamente dentro do paciente mais jovem querer buscar esse tipo de procedimento. E não, aí o profissional tem que ter a maturidade e dizer, não, você tem 32 anos, 30, 40 anos, você está dentro de fazer só um estímulo de colágeno com fio polidioxanona. Eu não vou fazer um implante permanente em você, que vai ficar aqui, daqui 10 anos vai estar lá o implante ainda. É que nem uma cirurgia. Correto. O paciente chegar com 35 anos, por exemplo, quer fazer um lifting facial cirúrgico. Tem que ter um bom senso de dizer para o paciente, não, você vai fazer uns fios para tratar a pele, flacidez, para prevenir a queda, né? Alguns preenchimentinhos pontuais, mas você está muito novo ainda. Correto. Deixa lá para os 40, 45, 50, 60 para fazer a cirurgia. Então é importante saber que esses tipos de procedimentos, eles não tem que ter um critério, né? E o critério é os profissionais saber identificar quando o paciente quer fazer uma intervenção que não tem como fazer, né? Pela idade, se é compatível ou não com a idade do paciente, para estar fazendo essa intervenção. Depois de fazer a intervenção, quais são os maiores erros que os pacientes cometem pós fazer esse procedimento? Sim, o procedimento de fios ele é totalmente diferente do cirúrgico. Então, já tive, como há muitos anos está atuando, são tudo coisas que a gente vai descobrindo com o tempo também, de longa experiência. Por exemplo, usar a máscara de compressão de quem já fez cirurgia. Por exemplo, teve 2 pacientes que elas já tinham feito cirurgia antes, e, pode usar máscara? Usa, não vai fazer diferença. Mas daí, deu uma complicação, uma inflamação um pouco maior. Por quê? Porque abafou o local, então não se abafa diferente da cirurgia. Sim. Né? Outro ponto também que é muito importante, o paciente para academia, para praia. Já aconteceu, tá? De dar problema porque o paciente vê que o paciente acabou indo para academia, para praia. Né? Outro ponto, o paciente não falou no dia do procedimento que ele tá para baixo, a paciente tá com a mãe no hospital, tá com problema com o marido, isso afeta muito. Tá autoestima extremamente baixa, depressiva, e isso a imunidade do paciente baixa demais. Perfeito. E os casos que eu tive já de rejeição de fio, eu fiz assim, um estudo. Todas estavam deprimidas no dia e não falaram nada. Né? Até o último caso, a mãe dela morreu depois e ela sumiu. Então, depois ela voltou 6 meses depois, para daí que estava inflamado o fio. Aí eu fui lá e removi o fio. Então, né, esse procedimento, graças a Deus, é um procedimento reversível. Então, o paciente não precisa ter medo. Sim. Né? Mas é importante ter os cuidados, né? De não higienizar direito também. Né? Mas a questão da imunidade faz muita diferença aí. Totalmente. Faz. Não tem como esconder se tu está recebendo alguma notícia ruim, algum clima familiar ou alguma coisa, isso aí tem uma relação enorme, então, com o procedimento. Exatamente. Às vezes o paciente pode estar um pouco sentindo mal, tá um pouco deprimido, ele está em imunidade baixa, ele talvez vai buscar o procedimento para se sentir melhor. Se sentir melhor esteticamente, né? Às vezes ele pode estar deprimido. Tem uma separação, o paciente está deprimido, ele vai lá e faz um procedimento para subir a autoestima, né? Só que aí pode ter algum processo inflamatório diferente do convencional, porque o paciente está um pouco deprimido, a imunidade está baixa. Né? Então, se o paciente se sente com imunidade baixa, é melhor não fazer. Se tem alguma viagem para fazer também, também não é legal fazer. Mas esse procedimento, diferente do cirúrgico, ele não impede você fazer todas as atividades. Então, no dia seguinte está trabalhando, no mesmo dia, se quiser ir trabalhar, já pode trabalhar. Claro, esteticamente aparece o inchaço no rosto, né? Porque é um trauma que ocorre ali, então ocorre um processo inflamatório, mas é um trauma sutil, não é nada exagerado do que cortar a pele, então não fica cicatriz, é um procedimento seguro. Era mais ou menos por aí, eu ia perguntar a questão do tempo de recuperação, né?
1, 2, 3 dias? Depende de cada organismo como é que ele reage. Exato. Então, o que a gente vem observando? Pacientes, depende do paciente. Tem paciente que às vezes tem retenção de líquido. Né? Então, retenção de líquido, ele não é que o fio está causando aquele edema por mais tempo. Ou seja, a drenagem linfática do paciente é ineficaz. Correto. Por causa de pressão alterada, hormonal, que altera esses pontos. Então, é importante tratar o paciente no pós, né? Com um medicamento para drenagem linfática. Acaba se arrastando mais, mas a média de recuperação é 7 dias de processo inflamatório intenso e depois, mais 7 dias já começa a se estabilizar aquele edema. E depois de 15 dias que começa já a suavizar totalmente, estabilizando em 30, geralmente a média, né, de irregularidades na pele, tudo. E 3 meses já teu rosto está normal, só que, claro, numa versão melhor já, porque já vai estar mais viçosa a pele, mais estruturada. E se fez um lift, fez uma tração, já vai estar mais estabelecidas as irregularidades da pele. Tudo vai estar começando a se estabilizar com o tempo. Mas a pessoa não precisa fazer mais um procedimento, mais uma aplicação. Não. Ou vai 3 meses essa aplicação, aí depois tu volta e faz mais uma aplicação. Não tem essa... Exatamente. Então, esse método de fio que eu faço, eu sempre gosto de estabelecer que todo profissional devia de fazer, tá? Quando ele vai oferecer para o paciente os fios de PDO, até nas franquias, os especialistas que trabalham lá, eu recomendo aqui, o paciente escutarem. Não adianta fazer 2 fios em cada lado. Vai fazer colágeno nesses trajetos e nos outros trajetos não vai ter colágeno. Estudos estão mostrando já tem estudos. Cada 1 centímetro tem que colocar um fio. Então, para se ter um resultado bom no paciente, é colocar em média 10 fios em cada lado. Correto. E aí você faz uma vez no paciente, não precisa estar cada ano fazendo. Agulhando o paciente, dando picada no paciente, passando fio, processo inflamatório de novo. Não, faz uma vez, 2 anos sem fazer. Perfeito. Para estímulo de colágeno. Perfeito. Se fizer um lift com fio permanente, por exemplo, tem que planejar ao longo da vida do paciente. Se o paciente fez com 40 um lift com fio permanente, o próximo start vai ser talvez um cirúrgico dali 10 anos, com 50. Daqui 50 anos tu faz um cirúrgico. Aí tira-se os fios permanentes. Depois de 10 anos, geralmente ao longo da vida, 2 cirúrgicos no máximo. Estudos já mostram, cirurgiões falam. É no máximo 2 cirurgias que você faz no rosto de lift. Perfeito. Não pode fazer mais, não tem lógica. E os fios também. É no máximo 2 vezes o implante de fio permanente. Porque ele é um implante que não sai. Então, até para não sensibilizar o organismo do paciente. Questão de, por exemplo, a gente coloca um implante no paciente, é um implante aquilo ali. É um corpo estranho. Se a gente vai lá em menos de 30 dias e coloca de novo, pode ser que o teu corpo tenha uma reação àquele produto, porque você está irritando o corpo com mais inflamação aguda de novo. Pode desenvolver uma imunidade contra aquele material e aí desenvolve a rejeição. Então, não recomenda-se nem colocar mais fios depois, ao longo de 2 anos do fio de polidioxanona, que ele vai ser absorvido. E se for implante permanente, ao longo de mínimo 5 anos, para estar fazendo novamente um lift. Maravilha, maravilha. Ótimas explicações aí para o pessoal que procura esses procedimentos. Tempo para retomar as atividades? Rapidamente? Rapidamente. Não tem? Claro, exatamente esse ponto, né? Não tem restrição, é um procedimento ambulatorial, anestesia local, não tem corte. E, vou ser sincero, não tem dor, tá, gente? O pessoal fica um pouco agoniado ali com a questão de estar passando os fios no rosto, mas não é uma dor aguda, extrema. Então, claro, muitos pacientes ficam um pouco resistentes por estar acordado, mas é um procedimento minimamente invasivo, não é uma cirurgia. A cirurgia sim tem que estar dormindo, porque senão, imagina, você está cortando com o bisturi aqui um cirurgião, né? E você está acordado, você dá uma mexida e o cirurgião está passando o bisturi, pode cortar um ramo nervoso. Correto. E aí é perigoso, então tem que estar sedado o paciente para fazer cirurgia, mas pros fios não tem perigo. O paciente está com a cânula dentro do rosto e o paciente está conversando, está acordado, está brincando. Então é um procedimento muito tranquilo para se fazer e para voltar às atividades no dia seguinte, no mesmo dia. Não tem problema para ir trabalhar, para fazer essas atividades diárias, de ir no mercado, de fazer compra, de fazer comida. As atividades normais, normal. O que a gente suspende é as coisas que podem ser suspensas. Sim. Né? Uma academia, ficar puxando ferro, acelerando o teu corpo demais. Não, a gente pode tirar isso.
ir para o sol fazer bronzeamento, né? Ir para a praia, que é um lugar muito quente, aquilo ali vai aumentar o processo inflamatório. Sim. Quando você aquece o teu corpo ou acelera teu metabolismo, por si só ele irrita mais os fios e inflama mais, incha mais. Não que, claro, isso vai causar um dano para o paciente vai morrer por causa disso. Não, é um procedimento que não tem como o paciente morrer. Não tem como um risco grave comparado com o cirúrgico. Sim. Não tem. E até agora tocando nesse assunto, tem uma época do ano que é uma maior procura? Inverno, verão, ou o ano todo é uma procura intensa? Exatamente. Muitos pacientes procuram mais, eles dizem, vou fazer no inverno, vou fazer no inverno. Não tem lógica, tá? Não tem nada. É mito, gente, é mito. Isso é mito. Eu digo ao paciente, olha só, é mito. Não é porque eu quero vender. A intenção não é vender, mas é um mito. O paciente acha que fazendo no inverno o sistema imunológico dele vai se ativar menos. Sim. Não tem nada a ver, é sistema imunológico. Tem paciente que vai inchar mais porque a resposta inflamatória é maior do paciente. Correto. Assim como foi do Covid, né? Teve paciente que ficava pior e não sentia, e tem paciente que não sentia nada. Ou seja, quem não sentia nada, o sistema imunológico é alto. Ele talvez tenha uma resposta maior ao vírus, né? Então é importante entender que é um corpo estranho, que você coloca, são implantes, né? Implantes dentro do rosto, que o teu corpo vai fazer um reconhecimento daquilo ali. Então, aquilo ali vai causar um edema, mas que não tem problema nenhum. A procura maior sempre é de março para frente mesmo, mas é mito. Isso é um mito de que tem que ser no inverno para fazer cirurgia. Claro, a cirurgia eu confesso que é um pouquinho mais traumática, que daí retém mais líquido mesmo, corta, né? Esse procedimento não é nada tão traumático. Então, ele é um procedimento local, tá? Então, não faz diferença fazer no verão ou no inverno, não faz muita diferença. Mas, claro, se você está no verão e quer ir para a praia, aí tem que bloquear uns 30 dias daí da praia, no mínimo, né? Para daí poder fazer o procedimento. Biomédico Sidney Jansen Felicidade, quero lhe agradecer por esse bate-papo, essas explicações aqui para o pessoal sobre esses procedimentos, o regenerativo, né? Doutor em medicina regenerativa, estética, e lhe agradecer e deixar o recado aqui para os nossos telespectadores e aonde encontramos o doutor. Por favor. Muito obrigado. Então, eu agradeço por você estar assistindo, né? E eu atendo aqui na região do Litoral, Santa Catarina e Porto Alegre. Isso. Tem o Instagram? Sim, Dr. Sidney Felicidade e Clinic Lifting. Clinic Lifting. E agradecer mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Este foi o Ponto a Ponto dessa semana. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.